Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Repita, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. De novo, filho de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não ouviu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Irmãos, nós pedimos para vocês destacarem aí a palavra, ou a expressão, ou a frase, filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Irmãos, essa expressão, filhos de Deus, ela é uma expressão que traz sobre nós, ou sobre os nossos ombros, uma responsabilidade muito grande, de filho de Deus. Tem muita gente por aí que diz que é filho de Deus, mas na realidade não é, porque vive desobedecendo. Vocês viram aqui nos versículos posteriores, falando aqui sobre o pecado. Aquele que comete o pecado não é filho de Deus. Aquele que anda no pecado não é filho de Deus. Aquele que vive na prática do pecado, infelizmente eu tenho que dizer que não é filho de Deus. Inclusive, se você quiser saber de quem ele é filho, é só você ler o versículo 8. Não precisa nem eu ler. Veja aí no versículo 8. Então, aquele que vive no pecado não é filho de Deus. Aquele que vive pecando não é filho de Deus. Aquele que vive trilhando no caminho da iniquidade não é filho de Deus. Aquele que vive acorrentado pelo pecado e não faz nada para se libertar da prisão do pecado, não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que obedece a Deus, é aquele que anda na presença de Deus. O filho de Deus é aquele que se submete a Deus. O filho de Deus é aquele que reconhece a soberania do Pai Celestial sobre a sua vida. Esse é filho de Deus. Então, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Porque nós teremos o nosso corpo transformado, seremos semelhantes a Ele, seremos como Ele é, quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão.
Isso, dá uma salva de palma para ele, porque ele merece a nossa salva de palma. Então nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma coisa interessante aqui, por que será que a Bíblia Sagrada nos chama de filhos de Deus? Por que será que a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos filhos de Deus? Porque Deus, Ele tem um afeto especial por nós. Irmãos, Deus, Ele tem um amor especial por nós. A Bíblia Sagrada diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de nós, somos filhos dele. Irmãos, saber que somos filhos de Deus deve nos encorajar a viver como Jesus viveu neste mundo, mesmo perante perseguições. Eu estava vendo agora há pouco, quando a Juliana estava passando aqueles vídeos ali na parede, ali no Data Show. Os irmãos se lembram que há pouco tempo, nós estávamos aqui orando pela igreja lá de Angola, que as portas estavam fechadas, o governo desencadeou uma perseguição muito grande contra as igrejas evangélicas lá em Angola, e as igrejas tiveram que ter as suas portas fechadas, e eles estavam se reunindo nas casas, por determinação do governo. Os irmãos se lembram disso? Quando nós levantamos um clamor aqui na igreja, pelos nossos irmãos, principalmente pela Vera, que estava lá passando por essa situação toda. Os irmãos se lembram? Irmãos, olha agora que bênção, a igreja aberta, a igreja lotada, e o povo pulando, dançando, cantando, louvando a Deus. Irmãos, isso é privilégio de filho de Deus. Irmãos, isso é privilégio de ser filho. Então, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta, mesmo diante da porta fechada, mesmo diante dos ataques, mesmo diante das ameaças, nós continuamos filhos de Deus. Nós continuamos obedientes a Deus. Deus continua tendo afeto por nós. Deus continua nos amando da mesma maneira. Irmãos amados, olha que bênção, nós fazemos parte da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós somos filhos dele. Irmãos, olha que bênção, você já parou para pensar nesse privilégio de ser filho de Deus? Não apenas criatura de Deus, mas filhos de Deus. Você já pensou nesse privilégio? Você já pensou nessa bênção? Você já pensou nisso? Que maravilha! Eu gostaria de dizer para você o seguinte: se você é filho de Deus, em primeiro lugar, você não precisa marcar hora para falar com Ele. Você sabia disso? Se você é filho de Deus, você não precisa marcar hora para falar com Ele. Não precisa marcar hora para falar com Ele. Se você é filho de Deus, não precisa marcar hora para falar com Ele. Você, quando chega na casa do seu pai, você precisa marcar hora para falar com seu pai? O Danielzinho precisa, o Cristiano, marcar hora? Meu pai Cristiano, que hora que o senhor pode me atender hoje? Coloca aí na sua agenda. Rodrigo, o Vinícius precisa marcar hora ou não para falar com você lá na sua casa? Meu pai, eu quero falar com o senhor amanhã às 3h da tarde. É assim ou não? Claro que não. Irmãos, filho tem intimidade com o pai. O filho, ele conversa com o pai. Agora, é claro, vamos aqui abrir um parêntese, que tem pai que não conversa com o filho, não tem tempo para conversar com o filho. Tem pai que realmente, tem filho que realmente tem que fazer uma agenda para conversar com o filho. Mas irmãos, o pai de verdade e o filho de verdade não precisa marcar horário para falar com o pai.
E o pai também não precisa marcar horário para falar com o filho. Então, se você é filho, não precisa marcar hora para falar com ele. Você dobra os seus joelhos e fala com ele a hora que você quiser. Lá na sua casa, lá na rua, lá no seu trabalho, lá na faculdade, né? Você está ali andando pelas ruas, passeando pelas ruas, de férias ou no trabalho, você está falando com o pai. Ou falando realmente, ou no pensamento, mas você está em comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, Deus está junto conosco qualquer hora do dia. Aonde nós estivermos, ali Deus está conosco. É só a gente olhar para Ele e bater um papo com Ele. Não precisa de horário marcado. Esse é privilégio do Filho. Amém, irmãos? Você tem esse relacionamento com o Pai, de falar com Ele qualquer hora, qualquer momento. Você tem esse privilégio de falar com Ele sem precisar marcar horário nenhum? Diga amém. Pergunta para o irmão aí se ele tem. Amém. Irmão, se você é filho, além de não precisar marcar hora para falar com Ele, segundo, você não lutará sozinho também. Se você é filho de Deus, jamais você lutará sozinho contra qualquer obstáculo que se coloque à sua frente. Seja qual for o obstáculo, seja uma perseguição, seja uma luta, seja uma prova, seja uma questão financeira, seja um problema de ordem familiar, de ordem conjugal, seja uma prova que você vai fazer, um concurso que você vai prestar, um vestibular que você vai fazer. A gente está lá na polícia sempre, né? No projeto Polícia e Igreja, que a nossa igreja está envolvida no projeto Polícia e Igreja. Eu e o pastor Rodrigo, né, fazemos parte, e a gente está lá. Às vezes o Rodrigo, né, às vezes ele está lá na Força Tática, outra hora está no Canil. Eu estou lá no batalhão, estou na primeira companhia. Então a gente sempre está lá, né, ali no momento ali da oração. A gente sempre está lá. Por que que a gente está lá? Para pedir oração, irmão, para pedir para Deus abençoar os policiais no seu momento de trabalho. Está andando com as viaturas aí pela cidade, está fazendo o seu trabalho, a gente está lá para orar. Olha, vocês vão sair agora, é sempre na virada do turno que a gente está lá, né? Então a gente ora: Senhor, abençoa os teus filhos que estão saindo para o trabalho agora. Vão passar a noite toda, ou vão passar o dia todo, que a tua companhia seja na vida deles, que o teu cuidado seja na vida deles, que o Senhor seja o companheiro deles diante dos perigos e diante das situações que muitas vezes eles podem enfrentar. Irmãos, e Deus abençoa mesmo. A gente tem ouvido muitos testemunhos de livramentos, de bênçãos, de cuidado de Deus na vida deles. E assim é você também. Quando você sair para o campo de batalha, batalha espiritual, quando você sair para o campo de batalha, batalha com o diabo, batalha com o problema, seja qual for a batalha, a presença de Deus será junto com você. O mesmo texto que nós lemos, Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Irmãos, Deus está conosco. Aonde estiver alguém que confessa o nome dEle, aonde estiver alguém que obedece a Ele, aonde estiver alguém que é submisso
a Ele. Aonde estiver alguém que reconhece a soberania dEle, aonde estiver alguém, irmãos, que teme a Ele, a presença dEle está ali para abençoar, para dar livramento e para agir de forma poderosa. Então, se você é filho, você não lutará sozinho. Creia nisso. Jamais você lutará sozinho. Jamais. Jamais. Em terceiro lugar, se você é filho de Deus, você não precisa ter medo da morte. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem medo da morte? É só uma brincadeira, viu? Eu não vou falar nada, não vou entrar nessa questão. Isso é uma questão particular, né? De cada um. Mas a Bíblia Sagrada diz que se você é filho de Deus, você não precisa ter medo da morte. Sabe por quê? Porque a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Você vai deixar esse mundo de terror, você vai deixar esse mundo de trevas, você vai deixar esse mundo de doença, você vai deixar esse mundo de enfermidades, você vai deixar esse mundo de contratempos, você vai deixar esse mundo de altos e baixos, e você vai ser transferido, porque para o verdadeiro cristão, para o filho de Deus, a morte, irmãos, é uma, como que eu digo assim, é uma, que sai de um cargo e sobe para o outro, é uma promoção, é isso, irmão, para o verdadeiro filho de Deus, a morte é uma promoção. Inclusive, a gente até vê muitas vezes no jornal, em outros lugares, né? A gente vê no Facebook, as pessoas colocando lá que o fulano, ele foi promovido para os tabernáculos eternos. Irmãos, é uma promoção. Nós estamos vivendo aqui nesse mundo de trevas, esse mundo de horrores, esse mundo de tantas coisas ruins. Estamos vivendo aqui em um mundo de tantas coisas que entristecem o nosso coração. Irmãos, quando nós partirmos dessa terra, nós estaremos sendo promovidos. Nós vamos para um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque todas as demais coisas, todas essas coisas são passadas. Amém, irmãos? Então, se você é filho de Deus, não precisa ter medo da morte. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: e se nós somos filhos, olha a palavra filhos aí, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se nós padecemos com Ele, com certeza também seremos glorificados. Então, se você é filho de Deus de verdade, não tenha medo da morte não. A morte é uma transferência para melhor, é uma promoção. Você vai estar sendo promovido, e você estará, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Vamos correr um pouquinho aqui. Se você é filho de Deus, você não precisa viver como um miserável. Se você é filho de Deus, você não precisa viver como um miserável. Você sabia disso? Está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia isso aí, ó. Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 8. Não, eu inverti o texto aqui. O 8:17 é que fala sobre isso aqui, que nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros
com Jesus Cristo. Nós fazemos parte da herança com Ele. Amém, irmãos? Fazemos parte da herança com Ele. Inclusive tem um texto no livro dos Salmos que diz assim: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu querido, é isso que eu acabei de dizer. Se você é filho, você não precisa viver como miserável. Sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra, Deus supre a necessidade. Você sabia disso? De um jeito ou de outro, Deus supre a necessidade. Ou mandando uma cesta básica, ou mandando uma oferta, ou mandando alguma coisa. Esses dias atrás eu estava conversando com a Valdete, minha esposa, quando a gente estava lá em Ourinhos, né? Eu fui recebido no presbitério. Depois uma das igrejas que eu passei foi lá em Ourinhos. E lá em Ourinhos a gente recebia quando tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, não recebia. Então era a situação, acho que todo mundo no começo é desse jeito, né? No ministério é assim também. No começo é desse jeito também. Irmãos, eu me lembro que um dia nós estávamos ali sem ter praticamente o que pôr sobre a mesa para comer. Irmãos, e nós estávamos preocupados com aquilo ali, né? Com aquela situação, né? A igreja não tinha dinheiro para pagar a gente, não tinha condição, era acho que um salário, meio salário, às vezes beirava um salário, e às vezes não tinha nem meio salário, não tinha nada. Então a gente estava lá fazendo a obra de Deus, trabalhando. Irmãos, e uma das vezes que nós estávamos numa situação meio difícil, eu me lembro que de repente encostou um carro ali na frente da nossa casa, e quando o pessoal parou, perguntou se era a gente mesmo que morava ali. Era. Irmãos, o cara foi lá atrás do carro, abriu a porta do carro e arrancou de lá uma baita de uma cesta básica bem grandona e falou assim: olha, mandaram para vocês essa cesta básica aqui. Mandaram para vocês essa cesta básica aqui. Irmãos, e aquela cesta básica foi uma bênção. Foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E aí eu falei para a Valdete assim: olha, quem será que mandou, né? Não tinha o nome de ninguém, não tinha nada. Aí eu fui lá no supermercado para saber quem é que tinha mandado. Eu cheguei lá no balcão, perguntei: olha, quem foi que mandou essa cesta básica aí? O camarada que estava no balcão, ele falou assim: olha, eu não sei quem é que mandou essa cesta básica aí, eu não tenho nome, a pessoa não deixou nome, não deixou nada, a pessoa só chegou e falou: olha, é para entregar nesse endereço aqui, essa cesta básica. Aí a pessoa falou assim: olha, a única coisa que eu me lembro é que aquela pessoa estava vestida de branco. Olha o mistério de Deus aí. A única coisa que não é, Valdete? A única coisa que eu me lembro é que é uma pessoa que estava toda vestida de branco. E chegou aqui, ó, e falou: ó, entrega lá, é nesse endereço aqui, ó. E vocês levam lá, que tem alguém lá que está precisando. Irmãos, Deus, Ele não desampara o seu filho. Deus não desampara o seu filho. Ele não desampara. Se você realmente é filho de Deus, você não precisa viver como miserável. Irmãos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros juntos com Jesus. Irmãos, nós fazemos parte da herança celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, não tenha medo não. Não tenha medo não. Deus não vai permitir você passar necessidade, porque você é filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é filho de Deus. Jamais Ele vai te desamparar, em hipótese nenhuma, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E se você é filho de Deus, em último lugar, você não precisa temer o futuro.
Tem muita gente que tem medo do futuro, tem medo do amanhã. Tem medo do amanhã. O que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Como vai ser o dia de amanhã? Irmãos, tem muita gente que tem medo do dia de amanhã. Vive pensando, entra até em depressão por causa do dia de amanhã. Você sabia disso? Que tem gente que entra num pânico, numa ansiedade profunda, preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Irmãos amados, Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Aleluia! O meu Deus, isso é intimidade. O meu Deus, Paulo quando escreveu aos Filipenses, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Então, não fique preocupado com o dia de amanhã. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você é filho de Deus, haja como filho de Deus. Se você é filho de Deus, ande como filho de Deus. Se você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Se você é filho de Deus, tome posse desse privilégio nessa noite, em nome de Jesus.